A paz de Cristo para todos e para todas, sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos envolvidos com o ministério de ensino da palavra de Deus na igreja. É um prazer estar aqui mais uma vez para contribuir com os irmãos para a escola dominical nas classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Se você está pelo canal Denis Pereira Oficial ou pelo canal Nós na EBD, enfim, todos são muito bem-vindos. Nós na EBD, exclusivo material da EBD, e Denis Pereira Oficial, um canal do nosso ministério. Na descrição dos vídeos você encontra as minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e aqui pelo YouTube também. Você conhece o meu ministério, a minha família e as viagens que temos feito ministrando a palavra de Deus. O ano está começando e estamos à disposição para congressos, acampamentos, cursos, festividades, palestras, enfim. Será um prazer atender os irmãos. Chama no Zap, será um prazer. Na descrição também você encontra material em PDF. Clica no link e abre material em PDF para a tua aula, para você abrir no teu celular, para melhorar aí a participação na sua aula. Tem também grupos no WhatsApp, me chama aí pelo WhatsApp que está na descrição dos vídeos e eu te incluo em grupos de professores de WhatsApp por todo o Brasil. Portanto, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da EBD, ao canal Denis Pereira Oficial. É um prazer contribuir com você. Inscreva-se no canal, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e ative o sino de notificações, porque toda hora que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa você. Vamos então a mais uma aula da EBD. Amigo bom te chama para ir no shopping, sim ou não? Sim ou não? Te chama para assistir quarto de guerra, sim ou não? Te chama para jogar Xbox, Play 4, sim ou não? Mas também chama para orar, para jejuar, para consagrar a vida a Deus. Muito bem, na classe de adultos, nós estamos na edição comemorativa de 80 anos da CPAD e na classe de adultos, na lição 2 do dia 12 de janeiro de 2020, nós estudaremos o tema A Criação de Eva, a primeira mulher. A criação de Eva, a primeira mulher. O texto áureo, o texto em destaque, está em Gênesis 2, 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Então, nós podemos aqui dizer que qualquer interpretação equivocada sobre o que isso significa é que tem levado a muitos desajustes e a muitas intrigas entre homem e mulher. Mas quando a Bíblia é corretamente interpretada, é isso que nós entendemos, que nenhum é mais importante que o outro. Homem e mulher se completam e, portanto, nenhum é mais importante, nem na sociedade, nem na igreja, nem no reino de Deus. A missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Foi o que nós vimos na lição de número 1. Nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea, sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Então, vale bem dizer isso. Embora criados iguais, cada qual tem uma missão
específica. Cada qual tem uma missão específica, ok? E é isso que muitas vezes a interpretação equivocada acaba gerando problemas. Criados iguais para missões específicas, missões diferentes, que quando cada um cumpre a sua missão, o todo fica completo. O plano de Deus se estabelece, ok? Muito bem. Então, tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. Por isso que Deus criou os dois. Vamos lá. A mulher no plano de Deus. Tópico 1 aqui da nossa lição. A mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, tá? Então, às vezes, a forma como nós olhamos o texto quando diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, não é? Então, nós às vezes damos a ideia de que o homem se sentiu só. E a Bíblia não diz que o homem se sentiu só. A Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, estivesse só. Porque senão a gente cria aí um problema. Quer dizer, então, que Deus criou o homem e deixou ele sozinho, abandonou ele? Não. Deus criou o homem primeiro e viu. Isso é tudo ato contínuo. Isso é tudo... isso está fazendo parte de um plano que está sendo elaborado, não é? E Deus trabalha de maneira gradual. Então ele cria o homem, aí o texto diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, porque para todos os animais se achava alguém que lhe correspondesse, mas para o homem não foi achado ninguém que lhe correspondesse, ok? Então, a criação de Eva não é um ato improvisado de Deus para suprir a solidão do homem no sentido de que ele estava se sentindo só, como se Deus estivesse corrigindo uma falha na criação do homem. Não, ele cria a mulher para que o homem não se sinta, para que o homem não ficasse só. Tudo isso já dentro do plano estabelecido por ele. Então, sendo, portanto, ela uma criação necessária, uma pessoa necessária, ele resolve criá-la a partir de Adão. Tanto no sexto dia da criação, Deus anuncia então a criação do ser humano, ele já tinha em mente a mulher. Por quê? Porque sem ela, a humanidade não seria possível. Gênesis 1:26. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os termos. Você sabe que o nome Adão ou Adão, ele se refere tanto ao primeiro homem quanto a seres humanos. Então, Deus já tinha a intenção de criar seres, de criar a humanidade, não é? Então, Eva já estava nos planos de Deus, tá? Eva, inclusive, se nós analisarmos o plano salvífico, o plano de salvação que já estava estabelecido antes da fundação do mundo, ou seja, que o Salvador deveria se encarnar, vir ao mundo como homem e, portanto, nascendo de uma mulher, então nós já entendemos que tanto homem quanto mulher já estavam nos planos salvíficos, no plano da redenção. Logo, Deus cria o homem e cria a mulher. Não cria a mulher para resolver um problema que o pegou de surpresa ali. Não, ele cria a mulher porque já tinha decidido criá-la. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem, não é? Então ele fala, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Adjutora, que essa palavra é alguém à altura da necessidade, alguém que possa corresponder, alguém que possa prover aquilo que aquele ser por si só não pode. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo usado é fazer. O verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural, façamos. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular, far-lhe-ei, realçando a iniciativa do Pai. Então,
Deus decidiu criar a mulher para o homem. Deus decidiu criá-la para completar este ser que ele criou, para através deste ser estabelecer então toda a humanidade. A mulher, ela é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Então, portanto, um ao outro se completam. Então, o primeiro tópico ele vem para nos ensinar claramente isso. A criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus, mas perfeitamente planejado desde o início, ok? Deus criou o homem e então Deus criou a mulher. É interessante isso. Deus cria o homem, o ambienta com todo aquele espaço em que ele está, permite que ele perceba que, dentre toda a criação, todos têm os seus correspondentes e ele não tem. E aí então ele cria a mulher, ou seja, quando a mulher vem ao mundo, o homem já está ambientado com aquele lugar. O homem já está ambientado, já está compreendendo o lugar aonde ele está. Então a mulher chega para ajudar-lhe a completar a missão, a concluir a missão, a executar a missão de Deus dada a ele, que é de liderar, de ser uma autoridade, de chefiar, a palavra mais correta é essa mesmo, liderar, influenciar, inspirar, organizar, administrar. Deus dá ao homem esta missão e traz a mulher para ajudá-la, e quando a mulher chega, já que ela o completa, então ela também coloca os seus ombros debaixo dessa missão, para que um não sobrecarregue o outro. Por isso que quando entendemos, interpretamos claramente a palavra de Deus, o que nós vamos perceber é que os dois se completam, logo os dois são importantes. Logo não há no casamento de maneira bíblica. Tem muitas pessoas na igreja que estão vivendo um casamento de maneira contrária à palavra de Deus. E aí reclamam porque está tudo dando errado, o casamento é uma bagunça. Quando nós olhamos para o manual do casamento, que é a Bíblia Sagrada, e quando homem e mulher cumprem cada um seu papel, eles têm de Deus a certeza de que terão um casamento abençoado, de que terão um casamento feliz. Por isso que a competição, a disputa, ela está ligada apenas ao mercado de trabalho. Ela está ligada apenas aos direitos em relação ao mercado de trabalho. Dentro de um lar, onde Deus é o centro e a palavra de Deus é a bússola, os dois se completam, os dois interagem entre si e os dois vivem uma vida completa, plena, feliz, harmoniosa, sem qualquer disputa, porque um completa o outro. O fato de eu ser o cabeça do lar não significa que eu mande, que eu imponha, mas significa que é mais uma responsabilidade do que um privilégio. Por quê? Porque Deus cobrará de mim, enquanto homem, o destino, o lugar para onde a minha família está indo. Não é fácil. Criação de filhos, educação dos filhos, instrução na palavra de Deus. E para não ser só, Deus me deu a minha esposa, tanto para gerar filhos, quanto para me ajudar na missão de conduzir a minha família nos caminhos do Senhor e conduzir a minha família no temor a Deus. E nós estamos juntos nesta batalha, batalhando juntos pelo bem da família e não um contra o outro. A criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Não é? Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir. Não é? Então é o que seria considerado aí hoje pela medicina uma anestesia. Ele vai abrir o peito e vai tirar uma das costelas. Não é? A palavra costela aqui é algum elemento do lado, tá certo? Então há muitas aí interpretações, há muitas traduções que podem trazer aqui uma outra palavra, mas fato é que Deus cria a mulher a partir do homem e tira algo do lado dele para a partir disso criar a mulher. Por que é que Deus não cria a mulher como criou Adão, do pó da terra? Por que que Deus tira algo do homem para criar a mulher do
homem, exatamente para que não houvesse entre homem e mulher uma independência, para que um não achasse que não precisava um do outro, ok? Então Deus cria a mulher a partir do homem, para que o homem olhe para ela e entenda, ela foi tirada de mim. É por isso que Adão, a primeira coisa que ele fala, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Aí Paulo lá em Efésios capítulo 5 vai dizer assim, ninguém fere o próprio corpo, ninguém maltrata o próprio corpo. Quando o homem entende que a mulher é tirada dele, portanto que a mulher é parte dele, ele a trata com amor, com carinho, com respeito, porque assim deve tratar o seu próprio corpo. Então, por isso que Paulo deixa claro em Efésios 5, o homem que trata bem a sua mulher, trata bem o seu próprio corpo, porque ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então, para que não houvesse, ao invés de haver independência, o que deve haver é completude. O que deve haver é unidade. Ela foi tirada de mim, portanto ela é parte de mim. Ela é da mesma essência, ela é da mesma semelhança, não é? E Pedro vai dizer também que ela é cordeira de Deus. Olha só como é que o homem deve tratar a mulher. Uma coisa que em relação a toda essa discussão sobre submissão que tem hoje em dia, porque essa palavra até muitos a deturpam, é o seguinte. Eu gostei dessa maneira de pensar, dessa interpretação. Quer dizer, Deus manda a mulher se sujeitar ao homem, não é? Então, está na Bíblia Sagrada, Efésios 5 está lá, que a mulher tem que se sujeitar ao homem. Exatamente porque é uma coisa difícil para a mulher se sujeitar. É difícil para a mulher se sujeitar. Mas Deus manda o homem amar a mulher, exatamente porque é difícil para o homem amar. O homem acostumado a exercer autoridade, a esse homem a Bíblia manda ele amar com o amor de Cristo a sua mulher. Ou seja, exerça sua autoridade sobre a esposa e sobre a família com amor, não com imposição, autoritarismo, com violência. Não, é com amor. Jesus não bateu na igreja, ele apanhou por ela. Jesus não crucificou a igreja, se deixou crucificar por ela. Então, na área onde para o homem é mais difícil amar, e esse amor que é o amor de Cristo, é o amor demonstrado, é o amor praticado. Então, na área que é mais difícil para o homem, Deus nos manda amar. Na área que é mais difícil para a mulher, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, as feministas ficam loucas com isso, e muitas feministas dentro da igreja, mulher tem que se submeter ao homem, mulher tem que se submeter ao homem, onde já se viu, até porque durante muito tempo a interpretação equivocada mostrou que a mulher tem que baixar a cabeça, baixar a orelhinha, ficar quietinha no cantinho dela. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, ninguém deu mais valor à mulher, espaço à mulher, do que o próprio Cristo. Cristo, no seu ministério, ele fez de tudo para trazer a mulher para a luz, para deixar a mulher em evidência. Um dos exemplos mais simbólicos disso é a própria ressurreição. Você sabe que naquele tempo o testemunho de uma mulher não era válido, mas ele faz questão de aparecer pela primeira vez, não a Pedro, não a Tiago, não a João, mas as mulheres. Foram as mulheres que saíram dando a notícia primeiro. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então Jesus fez de tudo. E na própria história da igreja, se nós estudarmos, evidentemente problemas aconteceram, mas se há um lugar ainda hoje em que a mulher tem voz, em que a mulher tem oportunidade e, portanto, em pé de igualdade, mesmo que elas não pastoreiem oficialmente as igrejas, no nosso caso das igrejas pentecostais, mesmo que a gente não tenha muitas mulheres pastoras, mas o papel delas, a participação delas é fundamental. E eu não conheço uma outra instituição que dê mais voz, mais espaço para a mulher do que a igreja. Ou seja, quando trabalhamos juntos, o plano se estabelece, a família se estabelece. E uma família abençoada é uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Então, nós temos aqui a criação da mulher. Então Deus a fez de uma maneira que ela tivesse toda a sua autonomia, não é? Então, debaixo do braço para ser protegida, não é? Debaixo do braço para ser protegida, perto do coração para ser amada. Por isso que a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher. É interessante. Você pega Efésios 5, tem 2 versículos
falando o que a mulher tem que fazer, mas tem mais de 10 versículos descendo a madeira nos homens. Tem que amar desse jeito, tem que se sacrificar por ela, se entregar por ela, tem que purificar ela, tem que amar, você tem que amar a mulher. E aí fica aqui uma observação: uma mulher, quando ela é amada com o amor de Cristo, como Cristo amou a igreja, a resposta natural dela é submissão ao marido. Não é se colocar debaixo dos pés do marido, é colocar-se debaixo da autoridade do marido, que está debaixo da autoridade de Cristo. Logo, os dois não estão um abaixo do outro, os dois estão lado a lado, cumprindo a missão que Deus confiou aos dois. Por isso ele criou homem e mulher. Então, o homem recebe uma posição de autoridade. Isso não o coloca acima da mulher. Isso o coloca lado a lado com a mulher. E os dois, lado a lado, trabalham para cumprir a palavra de Deus. E juntos servem a Cristo, o cabeça, a autoridade máxima sobre nós. Muito bem. A missão da mulher aqui no tópico 3, a missão de esposa. Qual gentil e solícito pai o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, não é? Então, a mulher sábia, a mulher virtuosa, não é? Então, não tem como nós fugirmos da realidade de que todo lar abençoado, ele é resultado de uma mulher sábia. Todo lar abençoado. Nós, enquanto homens, maridos, esposo, nós devemos muito à nossa esposa. Onde chegamos, o que alcançamos, o que conquistamos. Nós devemos muito à nossa esposa. Porque a mulher sábia, de fato, ela edifica a casa. Ela abençoa o lar. Ela abençoa os filhos. Ela abençoa o marido. Então, eu diria até que as irmãs precisam mais do que nunca cumprir o que o apóstolo Pedro diz: as mais velhas ensinem as mais novas. No momento que nós estamos vivendo, de dar voz à mulher, espaço à mulher e de empoderar a mulher e de independência da mulher por conta de homens que não agiram como homens e que trataram muito mal as mulheres e que as deixaram, que as abandonaram, é verdade. Mas biblicamente nós precisamos manter um modelo bíblico tanto para homem quanto para mulher, para que as mulheres mais novas entendam que um lar abençoado obedeça a palavra de Deus. A mulher, quando se coloca sob a autoridade do seu esposo, ela está se colocando sob a autoridade de Cristo. A missão de mãe em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos, não é? Então, quanto que nós devemos da criação dos nossos filhos à nossa esposa? Sei lá, 90%. A mãe é a grande educadora. A mãe, ela é a grande ensinadora dos nossos filhos, não é? Aqui ele coloca o exemplo de Timóteo. Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. E Timóteo foi ensinado as bases, os valores cristãos a partir de sua mãe, de uma forma muito excelente. Ele recebeu uma formação cristã. Então, a missão de mãe, a mais nobre missão de todos, a mais nobre missão de todas é a missão de mãe. E mãe é mãe. Mãe não é pai, mãe não é pai, é mãe. Infelizmente, há muitos lares aonde a mulher, inclusive entre nós cristãos, ela acaba exercendo duplo papel. Ela tem que exercer por causa de um marido que foi embora ou por causa de um marido que se omite. Então há muitos lares onde a mulher se sente pressionada, sobrecarregada, tendo que fazer de tudo porque o marido ou se ausentou ou porque o marido, estando presente, ele é omisso na sua missão. É como um avião que tem duas turbinas e uma tenha se quebrado e acostumamos então a andar com uma turbina só. E a mulher é forte,
A mulher é valente, por sua prole ela dá vida. Então nós temos testemunhos, histórias de mulheres guerreiras, de mulheres verdadeiras leoas, verdadeiras feras para sustentar a casa, sustentar os filhos, para educar todo mundo. Enquanto isso, o bonitão sumiu no mundo ou está dentro de casa sem qualquer atitude. Por isso precisamos olhar para a palavra de Deus, no lar onde Deus é o centro. Ninguém fica sobrecarregado. A mulher não fica sobrecarregada e o marido não se omite. Novamente, os dois cumprem a sua missão. As duas turbinas funcionam. Se uma turbina falhar, tem que ser consertada e não se acostumar a andar com uma turbina só. O exemplo de lares, onde só a mulher toma conta, onde a mulher manda ver, onde a mulher guerreia, onde a mulher luta, e ela é bem sucedida, e ela cria todo mundo, educa todo mundo, veste todo mundo, é uma maravilha, mas não é padrão, não é exemplo daquilo que Deus quer para a família. O que Deus quer para a família, o que Deus quer para a humanidade é homem e mulher lado a lado, cumprindo a missão, seguindo a sua vida, construindo a sua família, vivendo um casamento abençoado. Deus criou os dois, então é os dois que é o padrão. Este é o padrão de Deus para a sociedade e principalmente para a igreja. A sociedade aí fora prega muito a independência e ela traz muito aí a figura desta mulher que anda sozinha e carrega todo mundo. Maravilha, é o histórico dela, é a realidade dela, mas não é padrão para o que Deus criou. O que Deus criou, usando aqui a metáfora do avião, é o avião com as duas turbinas. Quebrou uma, conserta, porque o correto é todo mundo funcionando, são os dois trabalhando juntos. A missão como súdita do reino de Deus, ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Muitos lares nós temos aí a mulher como líder espiritual do lar, mulheres de oração a quem devemos muito. Quanto que o ministério deve às mulheres de oração, quantos obreiros, pastores, pregadores, cantores, enfim, quantos campos de trabalho devem tudo o que são a mulheres de oração, a mulheres com uma vida espiritual maravilhosa, cheias de autoridade de Deus e fervor espiritual. Portanto, no reino de Deus, os dois trabalham juntos para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. E a mulher, enfatiza aqui na conclusão, deve ser vista como co-herdeira de Deus. O homem, quando vê a mulher como co-herdeira, não é? Como sua irmã em Cristo, ele a tratará bem. Ele a amará como o seu próprio corpo. Nós podemos dizer, principalmente ao homem casado, não é, que a mulher é o mais próximo de nós. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amor, amor, amor. Que Deus nos ajude nesta aula a trazer algumas questões, a trazer alguns esclarecimentos para que a igreja olhe para a palavra de Deus. Não fique se deixando levar pelo que a sociedade está pregando. Não. Erros foram cometidos, precisam ser corrigidos, mas a base nossa ainda é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos. Até a próxima aula. Deus abençoe.